Massa do oitavo ano B, beleza pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Colégio Estadual Emeliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe, professor Sérgio Maurício, disciplina Geografia. Nosso assunto: conflitos, pobreza, fome e doenças na África. Dando continuidade aos nossos assuntos e às nossas aulas online. Vamos lá, galera! Os conflitos na África, eles vêm enfrentando problemas com a ocorrência de muitos conflitos armados. Isso é um grande problema do continente africano. E rivalidades étnicas, rivalidades entre as próprias tribos, as próprias civilizações que ali existem. Atualmente, esses conflitos são motivados pela disputa de diversos interesses. O principal problema aí é uma das causas que explicam a incidência constante desses conflitos e ditaduras militares na África diz respeito aos atuais limites territoriais que separam os continentes africanos. Porque durante a partilha da África, que nós estudamos lá no século XIX, as nações europeias estabeleceram um acordo com critérios de seus interesses, fronteiras políticas coloniais que não respeitavam os territórios já pré-existentes lá e construídos assim pelas diversas etnias que viviam no continente. Tinha que ter tido esse respeito. As novas fronteiras acabaram formando estados nacionais instáveis, estados que não existiam, pois separam povos que historicamente viveram nos mesmos territórios e juntam outros que historicamente eram inimigos. Então esses são problemas que não vai dar para se resolver, acredito que nunca. Veja bem esse mapa que aparece no nosso livro. Divisão étnica. Antes da colonização dos europeus, olha a concha de retalhos de povos. Tudo isso aqui são territórios diferentes. Veja, esse é o mapa antes dos europeus. Depois que os europeus chegaram, esse é o mapa que eles dividiram. África Setentrional, África Subsaariana e região do Sahel. Beleza? Então veja a diferença da quantidade de territórios que tem aqui para a quantidade de territórios que tem aqui. Isso já dá para você imaginar que você uniu aqui povos amigos e separou povos amigos e uniu povos inimigos. Diante disso, os conflitos étnicos. Veja a ilha de Madagascar. Olha, aqui é a ilha de Madagascar. Olha quantos povos diferentes. Olha a ilha hoje. É uma ilha só. Então isso aqui gerou conflitos de territórios. Está aí, ó, a África do Norte ou África Saariana. Além de conflitos étnicos, há uma influência nessa região do fundamentalismo islâmico. Mais recentemente, eles realizaram aí um evento chamado Primavera Árabe, que foi a fuga ou a destruição acabou com as ditaduras nessas regiões e gerou um fluxo migratório muito grande aí de pessoas indo embora, de guerrilhas, de brigas intensas aí. Isso aí então é a África do Norte, certo? É a África ligada mais ao mundo islâmico. Essa é a África Central ou Austral. Austral porque é sul, entendeu? Ou África Subsaariana. Os conflitos essencialmente étnicos e religiosos têm relação com o processo de artificialização de fronteiras, como a gente já viu. Decorrente do quê? Da descolonização. Então essa aqui, toda essa África aqui. E a fome e a diminuição progressiva das terras agricultáveis e dos recursos hídricos, quer dizer, água, também são fatores de conflitos, pois põem grupos étnicos rivais na disputa por recursos naturais para sua sobrevivência, isso em toda a África. Está aí de novo o mapa das fronteiras artificiais, essas. E aqui as fronteiras antes do colonizador, isso era a África antes e a África hoje. Vamos ver alguns conflitos. Sudão do Sul, a mais nova nação criada, a partir da separação com o Sudão, sofre com conflitos internos desde a Guerra da Independência. Em que ano? 2011. Veja que é recente. Somália, outro país. Barre governa ditatorialmente até 91, quando é derrubado pelos rebeldes. E aí quem vai governar a Somália são os clãs armados, que lutam entre si. A Somália viveu uma guerra civil entre 1991 e 2013.
Está aqui a Somália. A Somália fica nessa região aqui do chifre da África. Uma coisa que existe muito na Somália são os chamados piratas, certo? Eles atacam, né, os navios da ONU que passam pelos mares lá, o mar lá da Somália, e eles atacam e roubam tudo, entendeu? Então os piratas realizaram um recorde, 214 ataques em 2009. Inclusive tem um filme muito lindo chamado Capitão Phillips, que dá para vocês assistirem. República Centro-Africana. O país sofre com conflitos de origem étnica e religiosa, com embate entre grupos islâmicos extremistas. Está aqui onde fica localizada aqui a República Centro-Africana. República Democrática do Congo. Conflitos entre o exército do governo e o grupo rebelde M23, fiel ao líder rebelde do país, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a humanidade. Está aqui a República do Congo. Piores pontos: garantia dos direitos humanos e intervenção externa. Problema com Uganda, quer dizer, há uma briga muito forte entre o Congo e Uganda. Sudão. Vive uma guerra desde 2007, resultado dos mais de 3 milhões de refugiados. Os conflitos com o Sudão e o Sul persistem. Chad. O país tem expectativa de vida mais baixa do mundo, 44 anos apenas. Sofre com a falta de estruturas básicas e ainda lida com meio milhão de refugiados do Sudão e da República Centro-Africana. O Chad fica no centro-norte africano da África, né? É uma área de transição entre a África Árabe ao norte e a Negra ao sul. Essa diversidade alimenta conflitos internos iniciados na década de 60. Guiné. O país sofre com revoltas e instabilidades políticas, apesar das grandes riquezas naturais. A corrupção é endêmica. O país, endêmica quer dizer, existe para todos os lados. O ambiente instável afugenta investidores. Piores pontos do país aí é legitimar seu Estado. Falta de segurança e presença de facções no poder. Em 2000, conflitos na fronteira com a Libéria e Serra Leoa trazem para o país 500 mil refugiados liberianos e leoneses, o que provoca tensão étnica. Costa do Marfim. Desde 99, o país já passou por 2 guerras civis e múltiplos impasses políticos. A desigualdade aumenta e o ambiente é instável. Mais de 60 grupos étnicos, na maioria religiosa animista. A exploração do petróleo e gás natural está em crescimento, mas a guerra civil iniciada em 2002 compromete os avanços econômicos obtidos nos últimos anos. Guiné-Bissau. Em 1998, após tentativa de golpe militar, o país mergulha em uma guerra civil. Cerca de 200 mil pessoas fogem do país. A população sofre com a pobreza. Nigéria. Apesar de ser uma das nações mais ricas da África, a Nigéria sofre com desigualdade, corrupção e tensões religiosas. A presença de grupos jihadistas aumenta a violência e a instabilidade no país. Veja aí a foto. Quênia, que tem aqueles corredores, né, que ganham sempre aqui as provas de distância aqui no Brasil. O país sofre com a extensa desigualdade e a presença de grupos terroristas como o Al-Shabaab. Ainda há 400 mil refugiados internos por conta de conflitos, além de refugiados vindos da Somália, Etiópia, Uganda e Sudão do Sul. Níger. O país sofre com uma alta mortalidade infantil, instabilidade política, econômica e vive em conflitos com a Líbia, Mali e Nigéria. Sofre sobre fronteiras, né? A Al-Qaeda no Maghreb também conseguiu se instalar no país. Etiópia. A Etiópia sofre com o aumento da desigualdade, pressão demográfica, altas taxas de mortalidade infantil. O povo Anuak, por exemplo, que vive há séculos à beira dos rios no sudeste etíope, está sendo expulso e violado pelo governo atual. O plano do governo de expandir a fronteira da capital, Addis Abeba, também está ameaçando a minoria Oromo. Congo. Localizado no centro-oeste da África, o Congo convive com a herança da colonização francesa e as antigas divisões tribais. Conflitos étnicos e políticos resultam em uma guerra civil na década de 90, que faz mais de 10 mil mortos. Desde 2010, a ONU tem relatado crimes perpetrados pelo próprio exército local, que incorporou ex-rebeldes. A população local não tem mais em quem confiar. E para fechar esse assunto, a Primavera Árabe é uma das maiores revoluções já vistas na história da África. A fome na África.
Subnutrição crônica, todos os anos dezenas de milhões de mães gravemente desnutridas dão à luz a bebês. Está aí a subnutrição, certo? Conduz à morte física das pessoas aí. Na África, Etiópia, Eritreia, Somália, Sudão, Quênia, Uganda, Djibouti, onde a fome que há muito mata nesses países milhões de africanos, já deixou de ser notícia na imprensa internacional. Entre as principais causas destaca a mortandade, está a seca, as guerras e permanente instabilidade política e religiosa, como nós já vimos anteriormente. Na África Austral aí existe presentemente 10 milhões de mulheres e homens e crianças que vivem em fome, né? No Malawi, no Zimbábue, né? No Malawi enfrenta a seca, a pior fome nos últimos 50 anos. Segundo o governo, 70% da população de 11 milhões passa fome. Metade da população africana vive em pobreza extrema. A tendência é essa. Vamos definir fome. É a privação contínua de alimentos suficientes em quantidade e qualidade. A cada 3,5 segundos morre uma pessoa com fome. Está aí algumas fotos, nada animadoras, né? Para fechar nosso assunto, mais de 800 milhões de pessoas vivem com fome. Cerca de 400 milhões morreram de fome nos últimos 50 anos, equivalente à população dos Estados Unidos e da Alemanha. Quer dizer que a cada segundo morre uma pessoa, morre uma criança aí. E enquanto milhões de toneladas de alimentos são jogados fora em outros lugares. Como na aula passada nós falamos da AIDS, né? Nessa aula agora vamos fechar falando da doença chamada Ebola, né? Que fica aqui nessa região aqui e causa bastante constrangimento essa região aqui, o vírus do Ebola, matando milhares de pessoas. O vírus do Ebola é febre hemorrágica, né? É uma doença humana provocada pelo vírus do Ebola. Está aí uma pessoa com Ebola, né? Choque séptico, né? E as hemorragias. Está aí a localização da África, onde os casos são mais constantes, certo? Então, beleza, galera. Valeu a oportunidade. Espero que vocês possam aprender alguma coisa mais sobre a África. Até a próxima aula. Galera, então escuta a canção aí, África. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia, a Namíbia, Guiné-Bissau, todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberão. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente. Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá, do Himalê, do deserto de Alá, do Ilê, Banto, Muçulmanagol, Yorubá. África. Valeu, galera. Aquele abraço para vocês.